Olá pessoal, olha só, hoje a gente vai começar o volume 2 da apostila, que fala sobre reflexão da luz. A gente vai continuar falando sobre ondulatória, continuar com a frente B da apostila, ok? Depois que a gente terminar a frente B, a gente volta e termina a frente A, tá bom? E aí, porque faz mais sentido nesse momento a gente continuar estudando isso, já que a frente A vai falar de uma coisa bem diferente agora do que a gente estava vendo na frente A do volume 1. Então, para dar essa continuidade e não quebrar muito o conteúdo com vocês, eu achei melhor a gente continuar com a frente B, ok? Então, olha só, esse capítulo ele vai falar basicamente com a gente sobre reflexão da luz. E aí, a primeira coisa que a gente precisa definir, então, é o que é a reflexão da luz. A gente fala de reflexão, a gente chama, de reflexão, um fenômeno óptico que consiste no fato de que a luz ela volta a se propagar no mesmo meio de origem após incidir sobre um objeto ou superfície. Por que isso? Mais para frente a gente vai ver que tem um outro fenômeno que acontece quando a luz ela passa a se propagar em um outro meio diferente. Então, por enquanto a gente vai estudar esse fato. E para exemplificar isso, a gente pensa no reflexo de um lago quando ocorre incidência de luz solar, ou mesmo no nosso reflexo em um espelho, por exemplo. E aqui essa imagem mostra o que acontece na reflexão. A gente tem uma lanterna que está incidindo luz sobre uma superfície, e aí quando a luz ela incide sobre essa superfície, ela muda a direção de propagação dela, ok? Ela muda a direção e o sentido, e continua se propagando no mesmo meio que ela estava se propagando anteriormente, ok? E aí, a reflexão, ela pode acontecer de duas formas diferentes, que é o que a gente chama de reflexão irregular ou difusa, e a reflexão regular ou especular, tá bom? A primeira, que é a reflexão difusa, acontece quando a luz é refletida sobre uma superfície áspera, ou uma superfície rugosa, ok? E aí, nesse caso, os raios luminosos que incidem ali, eles refletem e se espalham por todas as direções, o que faz com que a gente possa ver esse objeto de várias posições diferentes. E a maioria dos objetos que a gente tem, eles refletem a luz de forma difusa. E é por isso que a gente consegue ver um objeto olhando para ele de posições diferentes, porque como ele está espalhando essa luz que ele recebeu, em várias posições diferentes vão chegar raios de luz vindos desse objeto até o meu olho, ok? E aí, nesse caso, como a luz ela se espalha em diferentes direções, a intensidade luminosa que vai chegar nos nossos olhos normalmente não é suficiente para ofuscar. Então a gente não vai enxergar nessas situações uma superfície com uma luz muito intensa, justamente porque ela está espalhando essa luminosidade em várias direções diferentes, ok? E aí, exemplos disso é a folha de um caderno, uma parede, por exemplo, a nossa pele. E aí, ela tem essa vantagem, como eu disse, de o objeto poder ser visto em várias posições diferentes. Porém, ela tem uma desvantagem nesse caso, que é como a gente está vendo aqui, por exemplo, na superfície desse lago. Como a água ali, ela não está paradinha, o que acontece? A imagem que está sendo formada nela ali é uma imagem embaçada, justamente porque eu não tenho uma regularidade nos raios de luz que ela está refletindo para os meus olhos, ok? Já por outro lado, quando a gente tem uma reflexão especular, ela ocorre quando a luz ela é refletida por meio de uma superfície lisa, uma superfície bem polida, como por exemplo um espelho ou a água desse rio aqui, que nesse caso está muito mais paradinha, muito mais tranquila, que ele está chamando aqui de uma lâmina de água, que aí nesse caso a gente vai ter a água vai funcionar aqui como uma superfície lisa, uma superfície polida, e aí faz com que nesse caso os feixes de luz
refletidos, né, eles sigam uma direção. Então, por exemplo, nesse caso, um observador ele só vai receber os raios de luz se ele estiver na posição adequada, que permite que os raios refletidos atinjam os olhos dele, que é o que a gente está vendo, por exemplo, aqui, ó, nessa figura. Os raios eles são refletidos em apenas uma direção, ok? E aí faz com que eu já não consiga mais ver esse objeto de várias posições como eu via anteriormente. E aí esses raios eles são mais concentrados. E aí nesse caso pode acontecer desses raios, por eles não estarem tão difundidos, eles estarem bem bem concentrados em uma região. Aí eu posso acontecer, por exemplo, situações em que eu vou ter a minha visão ofuscada. Um exemplo disso acontece muito, por exemplo, no quadro branco que a gente utiliza em sala de aula. Ele é uma superfície relativamente lisa, relativamente polida, e aí dependendo da posição onde você estiver, você vai ter uma reflexão da luz tão forte acontecendo naquele ponto que você não vai conseguir enxergar o que está escrito no quadro ali atrás, justamente porque a luz está indo em uma região tão específica que acaba ofuscando a minha vista, ok? E aí que eu tenho outro exemplo disso que mostra uma superfície lisa refletindo a luz de forma regular. E como a gente consegue ver ali, olha só, os raios refletidos, que são esses aqui, eles vão chegar apenas aos olhos de um observador, apenas nesse ponto. Então, essa pessoa que está aqui, representada por esse olho, vai conseguir ver, por exemplo, o objeto que está nessa posição. Já esse outro observador que está ali, ele não vai conseguir enxergar esses feixes de luz, porque os raios que estão sendo refletidos nesse ponto não vão chegar até os olhos desse outro observador. E aí a gente vai entender um pouquinho melhor essa questão aqui na próxima aula, quando a gente for falar sobre espelhos planos, ok? E aí essa questão eu acho que ela fica um pouco mais clara quando a gente fala de campo visual, de algumas características que a gente tem nos espelhos planos. E como eu disse, é exatamente esse tipo de formação de imagem, esse tipo de reflexão que é responsável pela formação de imagem nos espelhos, que a gente tem a formação de uma imagem perfeita, justamente por ter uma reflexão que é uma reflexão regular. Ok? Uma outra coisa que a gente precisa definir aqui, gente, eu acho que é uma coisa que é bem óbvia, que é a questão do que é um objeto e o que é uma imagem. Então, olha só, se a gente observar essa imagem que está aparecendo aqui para vocês, a gente tem aqui, olha só, a janela por onde está entrando os raios de luz, ok? E aí, quando a gente observa essa imagem projetada aqui no quadro, a gente consegue ver aqui, olha só, a formação da imagem dessa janela no quadro. A gente consegue ver aqui, olha, as marcações das partes opacas ali da minha janela. E aí a gente tem aqui também a formação de uma sombra, né? Então, é só essa diferenciação entre o que é o objeto, certo? E o que é a minha imagem. E aí, quando a gente fala de imagem, a gente tem duas possibilidades também, que é o que a gente chama de uma imagem real e uma imagem virtual. Então, a diferença entre elas é o seguinte, quando a gente está olhando no espelho, tem uma pessoa no espelho, a imagem que é formada dessa pessoa, dá a sensação pra gente de que a pessoa tem uma pessoa igual também atrás do espelho. É essa a sensação que a gente tem, certo? Que tem uma pessoa dentro do meu espelho. E aí isso acontece porque o nosso olho, ele recebe os raios de luz refletidos do espelho da mesma forma que recebe os raios vindos da pessoa. Então, quando a pessoa está em frente a um espelho e a gente enxerga a imagem formada dentro do espelho, apesar de a gente não estar recebendo os raios de luz vindos daquele ponto,
parece para os nossos olhos que isso está acontecendo. E é por isso então que a gente tem essa sensação de que a imagem está sendo formada dentro do meu espelho. E aí, essa imagem é o que a gente chama de imagem virtual, porque os raios eles apenas parecem estar vindo de trás do espelho, mas eles não estão, já que eles estão vindo ali da superfície do meu espelho, onde eles foram refletidos de volta para o meu olho, ok? Já um outro caso é quando a gente, em alguns espelhos específicos e algumas lentes, que fornecem uma imagem que a gente chama de imagem real. Nesse caso, a imagem ela é realmente formada pelos meus raios luminosos que são refletidos, no caso do espelho, ou refratados, no caso da minha lente, que é esse caso que a gente está vendo aqui, olha só. Nesse ponto aqui, apesar de menor, eu tenho exatamente a formação da imagem da minha fonte luminosa, ok? Dos raios vindo do Sol e concentrando naquele ponto. Então, eu tenho realmente ali o encontro de raios luminosos, tanto que se eu conseguir concentrar isso numa região muito pequenininha, eu consigo, inclusive, colocar fogo nesse papel, porque eu estou tendo concentração de raios luminosos ali, o que faz com que eu tenha a formação de uma imagem nesse ponto aqui, que é uma imagem que a gente chama de uma imagem real, justamente porque nesse caso ela é realmente formada pelos meus raios de luz, ok? E esse tipo de imagem é o tipo de imagem que eu consigo projetar em um anteparo, como uma tela ou uma parede branca. Por exemplo, quando a gente vai no cinema e a imagem do filme ela é projetada na minha tela de cinema, eu estou falando de uma imagem real. Eu tenho ali um aparato que faz com que eu tenha a criação de uma imagem real que é projetada na tela do meu na tela do cinema, ok? Outra coisa que é importante é que a reflexão da luz ela tem algumas regras, que é o que a gente chama de leis da reflexão. E essas regras são: primeira lei da reflexão fala que um raio incidente e o meu raio refletido e a reta normal ao espelho. O que é essa reta normal, gente? É aquela reta que naquele ponto do meu espelho é perpendicular ao espelho, ou seja, forma um ângulo de 90 graus com o meu espelho, ok? Então, o raio incidente, que é o meu raio de luz que está incidindo sobre o meu espelho, a minha reta normal, que é a minha reta perpendicular ao espelho, naquele ponto, e o meu raio refletido, eles estão situados no mesmo plano, ou seja, eles são coplanares, que é o que a gente está vendo aqui, olha só, vamos lá, eu tenho aqui uma lanterna incidindo luz sobre o meu espelho, então eu tenho ali em verde o meu raio incidente, ok? E aí, eu tenho naquele ponto onde o meu raio incidente está chegando, a minha reta normal ou perpendicular ao meu espelho. Sempre que eu falar, gente, de linha normal, reta normal, eu estou falando de uma linha, de uma reta que é perpendicular à minha superfície, naquele ponto, ok? E aí, nesse caso, por exemplo, aqui, eu tenho um ângulo de incidência que é de 45 graus, ok? Ou seja, o meu raio refletido aqui, olha só, ele vai estar aqui formando um mesmo plano, ou seja, vamos pensar que os dois estão no mesmo plano da tela do meu computador ou celular, dependendo do que vocês estejam vendo. Não vai acontecer, por exemplo, de esse raio incidente estar no plano do papel e o raio refletido ser refletido em uma direção diferente, por exemplo, ser refletido para fora do meu espelho. E aqui nessa imagem a gente já aproveita para ver o que a gente chama também da segunda lei da reflexão, que fala que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, que é o que a gente viu aqui. Olha só, o meu ângulo de incidência é de 45 graus aqui. E o meu ângulo refletido, então, ele precisa formar com a minha normal também um ângulo de 45 graus. Então,
Essas duas leis vão ser o que vão determinar sempre de que forma que vai acontecer a reflexão de um determinado raio de luz, ok? E aí a gente tem algumas observações importantes. A observação 1 é que as leis da reflexão também são aplicáveis a superfícies rugosas. Então, olha só, uma trama rugosa, como a gente está vendo aqui, por exemplo, de uma superfície irregular, ela pode ser entendida como um conjunto de múltiplos planos inclinados. Como a gente está vendo aqui, olha só. Se a gente pegar isso microscopicamente, seria como se a gente estivesse vendo vários planos ali inclinados, mas sempre eu consigo, naquele ponto em que o meu raio está incidindo, ter uma superfície reta e aí eu desenho uma normal. Então, olha só, em cada um dos raios refletidos, eles obedecem às leis da reflexão. E como os planos apresentam inclinações diferentes, a luz que vai ser refletida vai ter inclinações diferentes. E é por isso que a gente tem aí, então, essa reflexão difusa, ou seja, a luz sendo espalhada para diversas posições, diversas situações diferentes. Ok? Uma outra coisa que eu vou comentar com você, apesar de a apostila de vocês não falar sobre isso, é a questão de que se uma superfície que são aparentemente lisas, por exemplo, se elas forem observadas microscopicamente, elas vão apresentar irregularidades, rugosidades. A gente nunca vai ter uma superfície que seja completamente lisa. Mas o que acontece aqui, gente, é que para mim saber se vai ter uma reflexão difusa ou uma reflexão regular, isso vai depender do tipo de onda, do tipo de luz que está incidindo. Por exemplo, o que acontece? Olha só, esse exemplo da minha antena aqui. Para a luz, isso não é uma reflexão regular, certo? Tanto que a luz consegue, inclusive, atravessar esse objeto. E eu consigo também ver esse objeto de diferentes posições que eu me colocar ali próximo àquele objeto. Porém, para as ondas de rádio e de televisão, que possuem um comprimento de onda muito maior do que o comprimento de onda da luz, essa antena funciona como uma superfície lisa, ok? Então, uma superfície ser rugosa ou lisa depende do tipo de radiação, do tipo de onda que está incidindo, ok? Para uma superfície ser lisa para a luz, ela precisa ter rugosidades muito pequenas, comparáveis ali com o comprimento de onda da luz, que também é muito pequeno. Já para ondas, como eu falei, de rádio e TV, que tem comprimento de onda muito maior, superfícies muito mais rugosas, que apresentam muito mais irregularidades ali, vão se comportar como uma superfície lisa. E por último, o raio refletido, ao ser refletido, né, meu raio de luz ele muda a direção e muda o sentido, ok? Agora, uma situação que é exceção é quando esse raio de luz ele incide exatamente sobre a minha normal. Ou seja, quando o meu raio de luz ele incide formando um ângulo de 90 graus com a minha superfície. Ou seja, um ângulo aqui de 0 graus com a minha reta normal. Nesse caso, a gente vai ter uma mudança apenas no sentido de propagação e não na direção, ok? Porque vamos pensar, se o ângulo de incidência forma 0 graus com a minha reta normal, significa que o meu ângulo refletido precisa formar também 0 graus com essa normal. Então, a gente tem aí uma mudança no sentido, porém, a gente não tem uma mudança na direção de propagação da minha luz. Ok? Então, as 3 observações eram essas aí. Agora, para a gente encerrar, a gente vai ver o que a gente chama de princípio de Fermat. Então, olha só, o que é esse princípio, no que ele interfere? Quando a gente observa essa imagem, a gente poderia pensar que tem várias possibilidades ali de caminhos para a luz percorrer, ok? Cada um daqueles ali seria uma possibilidade para um raio de luz sair de A e chegar até B. Porém, eu tenho um caminho específico para isso acontecer.
E lá por volta de 1650, um matemático francês chamado de Pierre de Fermat, ele descobriu que entre as várias trajetórias que levariam um raio de luz de um ponto a outro, como a gente viu na imagem anterior, o caminho que a luz vai seguir vai ser aquele em que ela gastaria menos tempo para percorrer o caminho. E aí essa ideia é o que a gente conhece hoje como princípio do tempo mínimo de Fermat. E aí, de acordo com esse princípio, a gente tem o enunciado dele, que é que a trajetória seguida pela luz, viajando de um ponto a outro, é tal que o tempo de viagem é mínimo. Isto é, a luz percorre a trajetória mais rápida possível, ok? Não necessariamente como a gente vai ver, quando eu tenho mudança de meios de propagação, não necessariamente vai ser o menor caminho possível, ok? Mas vai ser obrigatoriamente o caminho mais rápido possível. Mas isso a gente vai entender um pouquinho melhor quando a gente for estudar refração da luz. Mas por isso que a gente fala aqui sempre sobre a trajetória mais rápida, ok? E aí, o que acontece? Olha só. Para a gente poder determinar esse caminho mais rápido possível do ponto A até o ponto B, a gente vai pensar o seguinte. Se a gente pegar uma linha reta, perpendicular ao meu espelho ali, saindo de A, esse caminho de A até B, ele vai ser rápido, porque ele é curto. Porém, o caminho aqui do meu espelho até o ponto B, ele vai ser mais demorado, porque vai gastar muito tempo, porque é um caminho muito longo. Ok? Agora, se a gente considerar um ponto C, que esteja mais à direita na superfície, a luz vai gastar mais tempo para chegar do espelho até esse ponto, por exemplo, um ponto aqui, mas ela gasta menos tempo para ir desse ponto até o ponto B. Então, o que a gente precisa determinar aqui é qual vai ser esse ponto C. E aí, para determinar esse ponto C, a gente vai fazer o seguinte, olha só. Primeiro, a gente vai traçar uma linha perpendicular ao meu espelho, aqui, passando por B. Então, ó, meu ponto B tá aqui, eu vou desenhar uma linha perpendicular ao meu espelho, aqui, e vou marcar um ponto B', de modo que essa distância entre B e o meu espelho aqui seja igual à distância entre B' e o meu espelho. E aí, eu vou depois traçar uma linha ligando o meu ponto A até esse ponto B'. E aí, o ponto aqui em que o meu raio ele toca o meu espelho vai ser justamente esse ponto C que eu estava procurando, ok? E aí, por geometria, a gente consegue ver que o raio incidente nesse caso aqui, formado aqui, esse raio que a gente chama de raio I, é igual ao meu raio refletido R aqui, ok? E aí, dessa maneira, a gente tem também, de novo, a comprovação da segunda lei da reflexão, que fala que o raio incidente e o raio refletido, eles precisam ser iguais, ok? E por último, só para a gente encerrar, a gente tem o seguinte, a gente viu anteriormente que a trajetória seguida por um raio de luz, ela não depende do sentido do percurso, que é o princípio da reversibilidade dos raios de luz, certo? E aí esse princípio também se aplica à reflexão. Então, olha só, se a gente considerar o exemplo que a gente estava vendo anterior, da luz que sai do ponto A, bate no meu espelho, no ponto C, e reflete para o ponto B, se a gente trocar essa fonte de luz do ponto A para o ponto B, o meu raio de luz ele vai percorrer exatamente esse mesmo caminho, saindo de B, passando pelo ponto C para chegar até o ponto A, ok? E aí então a gente tem aqui, a gente consegue observar esse princípio aí da reversibilidade dos raios de luz, ok? Então, por hoje é só. Na próxima aula a gente vai falar sobre formação de imagem em espelhos planos, ok?